do dia. A entrevista do dia é com a cientista política doutora Priscila Lapa, para falar sobre o anúncio feito pelo PSB de Danilo Cabral como o candidato ao governo pela Frente Popular. Este anúncio ocorreu ontem, em cerimônia realizada em Boa Viagem. É o que há de melhor entre os nomes da Frente Popular, doutora? Seja bem-vinda. Veja, foi quem conseguiu reunir as condições mínimas, para essa disputa. O PSB, pela primeira vez, depois de um grande processo aí, de muito tempo à frente do poder, tanto no governo do Estado como na capital, ele não formou um quadro que seria dito natural. Na verdade, até existia o nome do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Quando ele saiu da prefeitura e foi escolhido pelo governador para ocupar essa pasta, já se entendia que esse era um caminho para o Palácio do Campo das Princesas, justamente porque é uma pasta importante, relevante, que dá visibilidade, porque trata-se de uma pasta que você estabelece um relacionamento com o setor produtivo e, nesse momento de pandemia, é uma pasta que tem se relacionado diretamente com a sociedade quando anuncia todos os protocolos, toda essa questão da retomada econômica com essa questão da pandemia. Mas o Geraldo Júlio saiu da prefeitura numa posição um pouco atípica, Eu até dito a algumas pessoas, inclusive injusta, porque ele acumulou um desgaste, teve o desgaste pessoal dele, todo o administrador que ficou 8 anos. Oi. A senhora falando da saída de Geraldo Júlio, como foi a saída, o desgaste que foi acumulado, doutora? Isso, então aconteceu que não houve uma candidatura natural, Foi uma candidatura que, desde novembro, as oposições, outubro e novembro do ano passado, se posicionam, vem demarcando um pouco de espaço na agenda política e a Frente Popular com aquela dificuldade de ter um nome consensual, de ter um nome que pudesse reunir o maior número de aliados possíveis, Então, o nome agora de Danilo Cabral veio como uma solução consensual, De alguma forma ele conseguiu o consenso entre o grupo mais ligado ao prefeito João Campos, a sua família, a sua mãe Renata Campos, e ao mesmo tempo entre a base aliada, a gente pensando aí no grande número de deputados estaduais, bancada federal também, que compõe hoje o Partido Socialista Brasileiro aqui em Pernambuco. Agora, definitivamente não é um nome que emplaca de cara, que empolga de cara, como outros momentos que a gente viu, Mas a própria eleição do Paulo Campos via naquela época também já um pouco desse desgaste político, Ele já percebia a dificuldade desse lançamento, de candidatos naturais, digamos assim. Então, mas Danilo Cabral, ele reúne, sim, uma experiência política grande, ele transita muito bem na classe política, Ele tem já aí alguns mandatos acumulados. Então, é alguém que, sim, pode fazer uma candidatura forte para a Frente Popular, apesar dos inúmeros desafios que o Partido Socialista enfrenta hoje, para manter, principalmente a gente pensando no conjunto do Estado, nas bases do interior, manter essa solidez que tem sido repetida a cada eleição estadual e que tem feito com que o partido consiga se manter à frente aqui no governo estadual. Muito interessante, seria justamente essa a próxima pergunta, os desafios que o PSB e a Frente Popular terão pela frente, porque nós estamos falando aí de um grupo que está há 16 anos à frente comandando o governo do Estado, E o fator Lula, o fato de a Frente Popular estar alinhada a Lula, isso beneficia de alguma forma? E quais são os maiores desafios do PSB para as eleições deste ano? O primeiro desafio é manter uma base de partidos aliada, Vai ser uma eleição em que não haverá coligações. Já houve o teste desse modelo em 2020, há 2 anos, para a eleição municipal, mas para uma eleição estadual, em que o quociente eleitoral é lá em cima, para você se eleger deputado estadual, você precisa ter um contingente muito grande de votos de partida. Então, isso tudo é muito desafiador. É uma novidade que vai ser testada agora para a eleição estadual. E isso impacta para todos os partidos que têm bancadas numerosas. Como é que ele vai dar conta de renovar o mandato de todos esses que já têm mandatos e até ampliar essa base? Ninguém quer entrar numa eleição para sair menor do que a partida. Então, esse é o primeiro desafio do PSB, é conseguir ter um candidato ao executivo, a governador, que consiga empolgar de uma forma a manter, no mínimo, a bancada que já tem hoje e, se possível, ampliar, que é a vontade que todo partido tem. E isso não é uma tarefa fácil, porque a gente vive um novo ciclo político do ponto de vista nacional. Alguns partidos menores
que antes compunham a Frente Popular, hoje já começam a desertar para outras candidaturas. A gente tem também, do outro lado, uma proliferação de candidaturas de oposição. Claro que uma oposição dividida, de certa forma, favorece quem está na situação, mas o fato é que os candidatos de oposição, ao que parece nesse momento, são candidaturas competitivas. Eu não vou dizer necessariamente, né, vencedoras, mas competitivas. A gente tem quadros novos nomes no cenário que já foram testados nas eleições municipais. São nomes que já tiveram grandes reeleições, né, grandes votações em seus municípios no processo de reeleição. Isso tudo é desafiador, tendo em vista que hoje o candidato que tem a cara de mais política tradicional é o da própria Frente Popular, o Danilo Cabral, perante os outros candidatos que estão colocados aí como oposição, pelo menos a oposição mais à direita, né, são candidatos mais jovens que dão uma ideia de uma maior oxigenação. Então, isso também não deixa de ser um desafio. Agora, olhando para o cenário nacional, essa possível formação de uma federação ou, ao menos, uma composição entre o PT e o PSB favorece ambos. Né? Nem o PT pode se dar o luxo de dizer que sozinho aqui no Estado ele tem poder para fazer bancadas numerosas. Muito pelo contrário, o PT vem perdendo espaço político para o PSB na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados há muito tempo. A própria eleição de um senador petista hoje requer, sim, uma composição com o PSB. Dificilmente ele conseguirá ter um senador se não fizer uma composição. E o PSB, do outro lado, também precisa do PT. Né? A gente sabe que o PSB hoje não tem um candidato a presidente nacionalmente, ele vai ter que apoiar algum dos nomes que já estão colocados aí. A tendência é que seja realmente, né, o ex-presidente Lula, com quem Paulo Câmara já se reuniu algumas vezes e vem tentando construir essa ponte. Um dos empecilhos para essa formação de uma união local era o próprio prefeito João Campos, né, que é muito refratário a essa proximidade do PSB com o PT, mas que já também participou de reuniões, já também parece que cedeu e que entendeu que essa formação aí de uma composição pode ajudar ambos os partidos. Então é aquela história, o jogo do ganha-ganha. Agora isso não está resolvido, porque ainda tem as vaidades locais, né, a tentativa de ocupar o PT, que é o máximo de espaço possível na chapa do PSB, e o PSB precisa dividir espaço também com outras forças políticas, não dá para ele privilegiar apenas o PT. Então essas composições ainda vão durar até abril, porque é quando termina realmente o prazo, né, aí da janela partidária, e é quando também o TSE vai julgar a questão das federações. Então, daqui para lá, muita coisa ainda vai se arrumar, desarrumar e arrumar de novo, né? Agora, doutora, falando do campo da oposição, desses três principais nomes, Miguel, Raquel e Anderson, a prefeita de Caruaru me parece que é a que está mais enrolada no sentido de definições. Por exemplo, ela conversa com o Anderson, mas o Anderson agora já toma um direcionamento para ser de fato candidato a governador. A senhora acredita que a Raquel vai manter candidatura, estando unida aí com Cidadania? Eu acho que ela tem essa tentativa, eu acho que todas as movimentações em torno dela são nesse sentido de que retroagir agora seria perder até aquela história do cavalo que passa selado. Né? Então, é uma oportunidade muito grande. Ela, daqui a 2 anos, deixa de ser prefeita, pode, claro, ser candidata numa outra eleição, né, e para deputada, mas a pessoa vai perdendo espaço político. Uma liderança que surge, ela precisa se consolidar. Então, a candidatura dela a governadora, ainda que ela não ganhe as eleições, é fundamental para traçar o seu futuro político, porque caso contrário, ela vai sempre parecer alguém que nasceu para ficar apenas naquela posição como prefeita, aquela taja que às vezes o político acaba recebendo, de que só serve para aquele município, só serve para aquela função. Se ela tem pretensões de um futuro político, né, maior, e eu acredito que sim, ela é alguém jovem, que ainda tem muito tempo, uma carreira política ainda muito grande pela frente, ela precisa dar alguns passos, e na política arriscar faz parte do processo também. Agora, o que atrapalha, Raquel, certamente é o cenário nacional do seu partido, né, um partido que tem candidato a presidente, mas que não emplacou. O PSDB hoje, nesse momento, está com muita dificuldade de tomar essas decisões, porque ele apostou todas as fichas no João Dória, mas o João Dória, de fato, parece que não vai emplacar. Né? Tem essa possibilidade da formação de uma federação entre o União Brasil e o MDB, que ocupa um espaço entre o eleitorado muito próximo ao do PSDB, e isso pode tomar muitos votos, muitas questões aí ligadas ao PSDB. Então, o PSDB hoje vive um momento muito crítico, né? É muito normal que
partidos passem esses ciclos de crescimento e de decréscimo e de declínio, mas o PSDB vive claramente um ciclo de declínio no sentido de espaço político nacionalmente. Então, isso aqui é hoje uma dificuldade, ainda mais porque dentro desse cenário mais polarizado nacionalmente, existe uma tendência de cobrança dos candidatos locais que eles têm uma postura, um posicionamento nacional. E eu acho que, por exemplo, isso é um empecilho da composição dela com Anderson Ferreira, que agora é do partido de Bolsonaro e vai ter que ter um palanque aqui para Bolsonaro. E como é que isso vai se arrumar com alguém que não é bolsonarista? Então, isso tudo dificulta. Então, eu acho que ela tem um perfil muito propício, ela tem a oportunidade de fazer uma boa campanha. Eu acho que, inclusive, ela deveria ocupar esse espaço, sim, é muito importante, mas essa composição partidária não é elementar, isso pode tirar fôlego, sim, da sua candidatura. Uhum. Doutora, para finalizar, eu liberar a senhora, esquecer os compromissos, Gilson Machado, houve rumores na semana passada de que ele pode ser o vice de Jair Bolsonaro, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Seria uma boa escolha por parte do presidente? Olha, ele não soma nada, né? A verdade é que ele é uma figura um pouco até já caindo no escopo do folclore político, né? Ele tem feito muitas movimentações por aqui, por Pernambuco. Isso envolve liberação de recursos e na política isso é uma variável relevante. Não é só o que a gente vê, não é só quem fala bem, não é só estar em alta, né, perante a opinião pública. Esse bastidor de alguém que libera as coisas, que tem capacidade de fazer essas articulações também é decisivo. Agora, ele não soma muito, porque o que Bolsonaro precisa se fortalecer no Nordeste, então uma liderança do Nordeste que possa puxar votos não deixa de ser interessante para uma candidatura presidencial nesse sentido, mas ele não é essa figura, né? Ele está começando a circular mais fortemente agora, né? Não é alguém que, por exemplo, tem trânsito entre várias áreas, né, de vários partidos, de várias áreas do Estado. Então, é uma incógnita se ele de fato somaria, né? E é alguém ainda muito associado a esse bolsonarismo mais clássico, esse bolsonarismo de nicho. Então, para ser alguém que somasse, ele precisa ser alguém que possa fazer trânsito entre outras forças políticas, que é onde Bolsonaro tem dificuldade. No reduto dele, ele já é forte. Ele precisa, para viabilizar sua reeleição, transitar entre outros grupos, entre outros nichos, que ele hoje não transita. E, nesse sentido, Gilson Machado não somaria. Mas vamos ver, é cedo ainda também, né? Eu acho que Bolsonaro ainda aguarda outras composições nacionais para poder tomar essa decisão. Doutora Priscila Lá. Senhora, muito obrigado pela participação com a gente. Um ótimo dia e até o próximo encontro, viu? Para você também. Uma boa semana a todos e saúde.